Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 172, Transitoriedade, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Transitoriedade. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão. Paulo, Hebreus 1:11. Fala-nos o Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens no turvelinho das ambições desvairadas da terra. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo, o que palpita no campo das formas, para compreender-se a soberania do espírito. Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo? Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu-se o espírito, e os envoltórios antigos permanecem à distância. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las? Valei-vos de todas as ocasiões de serviço, como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Uma e outra, contudo, perecerão algum dia. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam. Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros, como portas de vida e redenção. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com mais um capítulo deste livro Caminho, Verdade e Vida. Agora com o tema transitoriedade. A palavra transitoriedade significa brevidade, passageiro. E esse é o tema que Emmanuel utilizou quando ele está aqui utilizando também esta passagem evangélica, quando Paulo disse: eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão. O fato dele entender o cristianismo lhe dava ali um sentido da vida. Fala-nos o Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens no turvelinho das ambições desvairadas da terra. Eclesiastes significa um livro hebraico
que fala sobre o significado da vida e da felicidade. Esta questão mostra exatamente os desvarios que existem nessas ambições dos homens. E continua dizendo que desde os primeiros tempos da família humana existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Ele está dizendo, em outras palavras, que desde quando começou a raça humana, o orgulho e a prepotência foi aumentando cada vez mais a partir dos tempos, porque nós éramos muito animais. E Emmanuel continua dizendo que, entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo, o que palpita no campo das formas, para compreender-se a soberania do Espírito. Ele está dizendo que essas pessoas, se eles passassem a meditar alguns minutos sobre a transitoriedade, ou seja, a brevidade passageira da vida, ia perceber que aquilo que ele estava fazendo não tinha sentido, quando ele então passaria a ter uma compreensão maior da soberania do espírito e não da parte material. Nesta outra parte ele diz: consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo? Emmanuel está nos lembrando a pompa, ou seja, a ostentação da grandiosidade que existe nos museus. Embora seja importante para nós vermos aquilo de nossos povos antigos que, na época, fazia aquilo. Então tem que refletir para ver que nós éramos mesmo muito ainda egoístas em todos os sentidos, devido à nossa falta de aprendizado da condição de espírito. Então ele está dizendo que os museus estão em ruínas, mostrando ali as civilizações mortas, que significa que não existe mais. E ele faz essa pergunta: com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo? Naquela época, quando uma pessoa que dominava um país, ele ganhava ali uma guerra, ele mandava fazer ali um arco de triunfo para ele. Foi o que aconteceu diversos no mundo, e o mais conhecido é o Arco de Triunfo da França, mais especificamente em Paris, que foi construído, ou melhor, ele foi determinado a construção por Napoleão Bonaparte. E demorou 30 anos. Ele ainda continua dizendo: tudo funcionou como roupagem do pensamento. O que ele está dizendo é que aquilo era um pensamento de uma pessoa, quando ele, por exemplo, quis fazer esse arco do triunfo. Foi em sua própria homenagem, no pensamento dele. A ideia evoluiu, enriqueceu-se, o espírito e os envoltórios antigos permanecem à distância. O que ele está dizendo é que, nesse momento, a ideia evoluiu, foi enriquecendo o espírito, e os envoltórios antigos permanecem à distância, ou seja, a evolução é do espírito. É exatamente isso
o que ele vê. E os antigos envoltórios dos corpos, naturalmente, eles foram enterrados. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Emmanuel está aqui mostrando uma parte positiva desses monumentos, que os trabalhadores, que chamado então pedreiros na época, eles que faziam também igrejas, essas mãos calejadas que eles trabalhavam com a pedra, e era tudo na mão. Então, a edificação de colunas brilhantes, e eles aprenderam com esse trabalho os segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las? É o que nós colocamos. Esses homens que tiveram o mando de um país ou um povo, eles então ficavam realmente loucos, ficaram amargurados. Eles queriam ver aquele arco de triunfo que ele mandava fazer, por exemplo, e acabava indo até a morte para possuí-las. Só que, como foi colocado, possivelmente eles não viram aqueles monumentos que eles mandaram construir. E diz: valei-vos de todas as ocasiões de serviço. Ele está falando para nós, como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Nessa nossa vida, aqui, nesse momento, que nós possamos nos valer, ou seja, aproveitarmos todas as ocasiões que surgirem para nós, que são sagradas oportunidades para que nós possamos praticar o Evangelho de Jesus, que naturalmente é de Deus. Nesta outra parte, ele diz: valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. A escassez, nós sabemos que é a falta, é a carência. Então, ele está dizendo que tem um valor muito grande a escassez, porque daí nós vamos aprender a disciplina. Vamos dar um exemplo. As pessoas que moram em determinados locais onde há falta da água potável, eles têm uma disciplina, porque eles não podem jogar água à toa, ou seja, eles não podem desperdiçar essa água, porque eles precisam da água para beber, para os animais também beber. Fazem ali uma disciplina para não desperdiçar a água. E ele diz que preciosa é a abundância. Realmente tem um valor muito grande. E então essa abundância que nós temos, essa fartura, essa riqueza, ela é muito importante, porque multiplica as formas do bem. Então, que nós passamos a perceber agora que nós, tendo essa abundância de tempo, por exemplo, que nós possamos fazer essa multiplicação do bem. Assim também a parte material. Quando vem abundância, nós temos que também multiplicar esse bem material. E diz ainda que uma e outra perecerão algum dia. Isso porque a escassez não é sempre e a abundância também não é sempre. Então, ela tem ali uma alternativa. Ela alterna entre uma e outra. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras temporárias à apresentação. Ele está reforçando o que já foi dito, que na nossa vida aqui, na carne, o espírito na carne, a glória e a miséria constituem molduras temporárias.
Então, aquela pessoa que se acha em grande glória, grande importância numa sociedade e acha que ele é o melhor, na prepotência, no egoísmo, isto é uma apresentação, é uma temporária apresentação. Porque depois, na desencarnação, é mais um que vai ser enterrado. Pode até fazer um mausoléu no cemitério, mas não adianta nada. Todo mundo vai esquecer isso. O que importa é o depois, como nós sabemos. Tanto a pessoa que foi muito rica, muito conhecida, e aquela pessoa que está na miséria, que é uma pessoa que está passando dificuldades financeiras. É a mesma coisa. E ele diz, ambas passam. Ou seja, tanto a glória quanto a miséria. Somente Jesus é a lei divina. Perseveram para nós outros, como portas de vida e redenção. Então, que nós tenhamos essa consciência de que nós estamos de passagem nesta vida. E que o mais importante é nós perguntarmos o que é importante para que eu possa fazer nessa vida. Nós temos que evoluir moralmente e intelectualmente. E a evolução, ela se dá de acordo com como Jesus disse, que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. E para que nós possamos amar, ou seja, dar amor, eu tenho que ter amor. Então eu tenho que amar a mim mesmo, em primeiro lugar. Porque eu, construindo esse amor próprio, eu tenho amor para dar para o outro. Porque nós só damos aquilo que temos. No Evangelho de João, ele diz que aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, ele é um mentiroso. E ele explica por quê. Ele diz que ele não conhece a Deus. E realmente é tão ignorante que ele não tem noção nenhuma de Deus. E como ele pode dizer que ama? Ele nem conhece. Agora, e ele odeia aquele irmão que ele conhece? Então é uma colocação importante para nós refletirmos da importância de nós amarmos, de nós perdoarmos. Naturalmente, da mesma forma que o amor, nós temos que nos perdoar. Porque se eu me perdoo, eu percebo no meu erro, que eu tenho que consertar o erro, mas eu estou evoluindo. Todos nós estamos acertando e errando. Quando nós acertamos hoje, possivelmente em vidas passadas, naquele momento a gente aprendeu ali com o erro. E agora nós acertamos. Então é sempre assim. O erro é onde nós aproveitamos mais, porque nós aprendemos com ele. Aquele sentido que nós aprendemos, ali nós já não aprendemos muita coisa, porque já sabemos fazer. Então, que nós possamos fazer uma reflexão para as nossas vidas, buscando o nosso sentido da vida. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.